de novo, um juiz de primeiro grau dá uma sentença, ela é reformada, entre aspas, elevando uma pena, porque foi elevado, concordou-se e elevou a pena, falou que a pena foi pequena, chega no Supremo, ela é confirmada e depois anula. Então, são duas situações, anulação e nulidade. Se tivessem dado nulidade ao processo, eu aceitaria até com muita dor no coração. Por quê? Nulo, nasce morto, retorna ao status quo ante, melhor, retorna ao status anterior. A pessoa é inocente. Agora, anula o processo, continua existindo, todas as provas continuam existindo, mas acaba com condenação. Me deu vontade de rasgar o diploma, doutor. Evandro, deixa eu fazer uma colocação aqui. Por favor. Embora esse podcast você recomendou, vamos sair um pouco desse juridiquês, vamos falar mais para o povo entender. Sim. Mas é uma coisa que às vezes os próprios tribunais não entendem isso, acabam empregando, né, gato por lebre. Vamos ao caso do Paraná, do Moro, não para falar de Moro, nem falar de Lava Jato, nem falar de nada disso, porque isso é muito polêmico. Mas quando se fala, por exemplo, eu distingo na área jurídica, do processo civil, o foro, o juízo e o juiz. Sim. Foro, juízo e juiz. Quando nós falamos em juiz e magistrado são duas coisas diferentes. Embora até ministro supremo se refira aos magistrados. Magistrado é a carreira da magistratura. Sim. Eu, por exemplo, hoje sou um magistrado, porque eu sou um aposentado, sou inativo. Quando você está na função, você é juiz. Então não existe um magistrado. O magistrado judicante é o juiz. O Código de Processo Civil, ele emprega uma vez a palavra magistrado, por equívoco. Todas as vezes que ele fala no órgão julgador, ele fala, se refere ao juiz. É o juiz que aplica. Bem, então, nós temos no foro, que é o território onde ele atua, que é ou a comarca no estado, a circunscrição judiciária no Distrito Federal, ou a seção judiciária, né, nos Tribunais regionais, estados federais, vamos nos limitar a esses. Nesse foro, nós temos o juízo, que é o órgão judicante. Então, temos vários juízos, inclusive juízos com competência para decidir sobre certas matérias. A competência é do juízo. Não existe juiz incompetente, existe juízo incompetente. E é claro que se o juízo é incompetente, quem representa o juízo é o juiz, acabou também incidindo no mesmo vício. Sim. Então, quando o Supremo, por exemplo, decidiu lá que o Paraná, o foro de Curitiba não era o competente para aquelas ações, é porque não é só questão do foro, é o juízo que era incompetente. Sim. E se o juízo era incompetente, automaticamente isso acaba alcançando também o juiz que proferiu essas decisões. Então, eu não achei errado. O que eu achei errado, bem, quem sou eu para achar errado o Supremo Tribunal Federal, né? Com a magistratura que eu integrei durante tantos anos. Mas o que eu achei que não poderia ter ocorrido foram essas sentenças, essas decisões, essas confirmações pelo TRF4, que agora está voltando tudo à baila de novo, né? Com essas verificações lá do CNJ, passando pelo STJ, chegando lá no Supremo, em que, em tese, estaria tudo certo e, de repente, entende-se que o foro é incompetente, se o foro incompetente, o juízo era, se o juízo era, o juiz também era, e tudo anula-se tudo. Eu te confesso, bem, muita gente pode não concordar comigo, eu sei que principalmente a ala bolsonarista não, mas eu gostei porque trouxe pelo menos um candidato compatível para competir com Jair Bolsonaro, entendeu? Mas, do ponto de vista estritamente jurídico... Deixa eu fazer uma pergunta então ao senhor agora. Já que citou-se o nome, o Lula
Porque a pessoa condenada teve uma condenação, ele é ladrão, ou ele é corrupto, ou ele é assassino, ou ele é estuprador, ele tem uma sentença condenatória contra ele. O Lula teve uma sentença em primeira instância, teve uma sentença em segunda instância. Do STJ e do Supremo. E no Supremo. Tudo confirmado. Confirmado. Aí alguém vai lá e chama ele de ladrão. Ele vai lá e derruba uma televisão. O Supremo foi lá e derrubou uma televisão. O canal de televisão não podia falar que o candidato tal, ele era ladrão, ou que ele tinha participado de ato de corrupção. E esse canal ficou derrubado. Foi a Jovem Pan que não podia falar. De forma nenhuma, muitas pessoas tiveram que ser remanejadas lá e tal. Pois bem, que eu chamo ele de descondenado? Não, essa inocente? Não, criou-se palavras novas, gastaram-se palavras novas no Brasil. Vamos pela Constituição. Sim. Se pela Constituição, e isso, nesse ponto, quando os tribunais, uma grande quantidade de juristas também estão desse lado, quando o próprio Sérgio Moro sustentou isso, de sustentar a tese pela mudança do entendimento do Supremo em relação à presunção de inocência, dizendo que condenação em segunda instância já poderia ser recolhida à prisão. Vou voltar um pouco no tempo para você entender isso. Você não era nascido ainda, você é de que ano? Eu sou de 74. 74. Modelo 74. Eu me formei em 68, então você nem era nascido ainda. Não. Antigamente era o seguinte, Evandro, pela Constituição de 1946, que não tinha norma expressa nesse sentido, quando a pessoa era condenada, quando o réu era condenado no primeiro grau, ele tinha que se recolher à prisão para apelar. Ele não podia apelar sem se recolher à prisão. Lindo isso, não? E se ele se recolhesse à prisão, apelasse e depois fugisse, a apelação era considerada deserta. O recurso dele não era julgado, então ele estava condenado. Então era uma coisa muito forte para o sistema jurídico da época. Então nós saímos de um extremo e fomos para o extremo oposto. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, o que se continha nela? A chamada presunção de inocência, não foi? Sim. Ou seja, a presunção de inocência, até que a sentença transite em julgado, o réu é considerado inocente. Sim. Então, se o recurso extraordinário ainda permite a reforma da sentença, embora não por questões fáticas, mas por questões jurídicas, então, até que se julgue o último, que hoje em dia não é nem o recurso extraordinário, são os embargos que são interpostos contra o recurso extraordinário, então, você sabe disso. Então, os embargos declaratórios, eles servem pura e simplesmente para mudar uma vírgula que o juiz colocou numa sentença. Pois é, mas hoje em dia... procrastinatório e protelatório. Hoje em dia nós temos embargos, de embargos, de embargos, de embargos. Eu, como desembargador... Gente, agora vamos explicar para entender direito. Olha quantos embargos, os embargos. É um absurdo. Mas por quê? Porque o código diz o seguinte, o código quando estabelece a precisão de embargos, por exemplo, ele tirou a dúvida fora, porque realmente dúvida todo mundo tem. Sim. Mas colocou lá o ponto omisso, o ponto contraditório, né? Restaram as outras hipóteses de embargos. Então, o que o advogado fazia? Quando chegava o recurso especial, por exemplo, lá no tribunal onde eu atuava, eu era vice-presidente, eu tinha que decidir sobre se eu mandava subir ou se eu negava seguimento ao recurso especial. O que ele fazia? Para evitar que eu fosse para essa decisão, ele embargava. E dizia, Vossa Excelência não decidiu sobre essa questão aqui nesse aspecto. Aí eu pegava e decidia uma página. Aí ele voltava outra vez quando eu publicava, mas Vossa Excelência deixou essa questão aqui assim. Eu decidia com 2 páginas. Ele voltava com outros embargos. Mas Vossa Excelência não decidiu ser assim. Eu decidi em 3 páginas. Para estancar isso, eu disse, a última decisão que eu disse, que estou dando a última decisão. Isso são embargos homeopáticos,
Isso não existe na estrutura judiciária brasileira. E Bom, se houver a interposição de mais um embargo, serão condenados solidariamente, tanto a parte quanto o advogado. Vou condenar os dois a pagar verba de sucumbência. Aí o advogado parou. Mas precisou de eu ser truculento, né? Precisou ser truculento com ele para dizer o seguinte, ó, se vierem outros embargos, aí vai haver condenação de sucumbência. Então, respondendo a sua pergunta, nós saímos do extremo de uma condenação em primeiro grau gerar prisão para recorrer. Mas o senhor é contra isso? Bem, eu de primeiro grau, eu sou porque um juiz só julgando realmente é muito pesado você levar... E há muitos casos, vamos pela estatística, há muitas decisões de tribunais que reformam decisão de primeiro grau.